Fala pessoal, vamos aqui falar sobre alinhamento e espaçamento entre os elementos da sua página, tá? Eu fiz aqui esse exemplo para mostrar para vocês o seguinte: é meio imperceptível para quem não tem tanta experiência, tá? Mas mesmo quem não tem experiência vai se sentir incomodado de alguma maneira de ver elementos com alinhamento ruim. O que seria esse alinhamento? Por exemplo, aqui, ó, esse texto pequeno aqui, esse outro aqui, esse título aqui e esse outro texto pequeno aqui, eles deveriam estar alinhados aqui, tá? Porque é como se lê no Ocidente, né? No Ocidente a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na Arábia Saudita, por exemplo, é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Aqui no Japão é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Você vai lendo assim, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? Então, como no nosso caso a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo, você não pode alinhar um texto à direita. Você tem que alinhar ele à esquerda, mesmo quando ele está do lado direito da página, como é o caso desse pequeno texto aqui do canto aqui. Como vocês podem perceber, eu fiz aqui alguns exemplos. Ó. Essas imagens elas não estão perfeitamente alinhadas aqui, tá? Esses textos aqui, ó, a distância desse texto, o espaçamento, né? Daqui desse texto para a imagem é muito maior do que aqui. Esse tipo de coisa polui o seu design de uma maneira que você nem percebe, mas quem está vendo olha e diz assim, pô, isso aqui está desorganizado. É uma percepção que destrói a credibilidade do seu negócio, porque o seu site, a sua loja online, a sua rede social, ela é o cartão de visitas da sua empresa, certo? E eu fiz algumas estatísticas aqui há algum tempo atrás, vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, eu fiz algum tempo atrás, eu fiz um artigo no site da minha agência de marketing aqui, falando sobre isso. Algumas estatísticas que as pessoas não percebem, mas que fazem uma diferença monstruosa no resultado das empresas. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Começando, vamos falar brevemente sobre essas estatísticas que requerem sua atenção, por exemplo, tá? Primeira estatística aqui, 38% das pessoas vão parar de engajar com o seu site se o layout e o conteúdo, ou o conteúdo, não são atrativos. Fonte, Adobe. É a empresa que fez Photoshop, Premiere Pro, alguns dos aplicativos que a gente vai usar aqui também, né? É uma das maiores do mundo. É a maior do mundo nesse setor, tá? 88% dos visitantes online, dos consumidores, pouco provável afirmam que pouco provavelmente vão retornar num site depois de ter uma experiência ruim. Ó, o julgamento da credibilidade de uma empresa está 75% baseado no site da empresa, tá? Então você entra numa empresa, você vê que o design é bom, você já acredita que essa empresa é boa, é uma empresa séria, já começa por aí. E mesmo que você ainda tenha dúvidas, você não teria nenhuma dúvida se você entrasse numa empresa que o site dela é ruim, é um site pobre, com um design bem desorganizado, bem desalinhado. Você vê que aqui eu alinhei tudo direitinho, o espaçamento aqui é o mesmo em todos, tá? A distância entre os posts também é o mesmo em todos. Então, ó, e você vê que aqui do lado direito não importa, tá? Porque a gente não lê da direita para a esquerda, tá? Não importa tanto, né? Você não pode deixar um vindo até aqui, tá? Mas não importa tanto, importa a esquerda, certo? Que é de onde a gente começa a ler, volta e tem que achar fácil a próxima linha, senão dá uma chateaçãozinha no cérebro. Eu vou já provar para vocês o meu ponto, tá? Continuando aqui, os usuários gastam a média de 5,59 segundos olhando um site, o conteúdo escrito de um site. Então, o ideal é que a gente escreva menos e use mais imagens que falem. Não é aquela história da imagem que fala por 1.000 palavras, né? Usar mais imagens, usar frases ou textos curtos e já apresentar um call to action, né?
Call to action que eu falo, pessoal, é uma chamada para ação. É um botão que diz, clique aqui para fazer tal coisa. 70% dos pequenos negócios, dos sites dos pequenos negócios, lack é tipo assim, tem deficiência em, falta. Então falta um call to action na página principal deles e em todo o site. Ou seja, as pessoas têm um site e no site não tem um call to action, como diz assim, me envie o WhatsApp. Como diz aqui, enfim, clique aqui, como esse botãozinho de play que eu fiz aqui, ele é meio que clique aqui. Ó, aqui, ó, é um chat para você falar direto comigo aqui. Essa página está saindo do ar esse mês ainda, tá? Então não adianta vir aqui e mandar mensagem que infelizmente eu não vou poder ver. Vocês podem mandar aqui direto no curso mesmo que a gente vai responder tudo, tá? O que mais a gente tem aqui de interessante? Um estudo comprova que a primeira impressão é 94% relacionada ao design. Ou seja, se você entra num site, se ele for ruim, 94% das pessoas já vão achar que a empresa também é ruim. Se ele for um site antiprofissional, 94% das pessoas não vão confiar nesse site e não vão acreditar que ele é um site profissional, entendeu? E só 6% das pessoas vão bater o olho e vão dizer, tá, pra mim tá tudo bem, sabe? Normalmente as pessoas tendem a julgar o site pela aparência e se ele não for um site bem profissional, acabou. Você sai e vai procurar outra opção, volta para o Google. Então o site de vocês precisa ser muito bem organizado. Não precisa ter esse efeito, você vê que tem um gradientezinho aqui, esses números. Não precisa, não precisa. O que é que você precisa ter? Um espaçamento organizado e alinhamento. Se for isso, seu site pode ser preto e branco, igual o site da Apple, que não tem problema nenhum. Ele vai ficar lindo, vai ficar organizado e vai ficar super profissional. A gente vai fazer alguns desses aí, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. O mesmo estudo comprova que encontrou que 46% dos consumidores baseiam as suas decisões sobre a credibilidade do site na aparência visual e na estética. Ou seja, 46% das pessoas vão decidir por comprar ou não se o site for muito legal. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Tem um site de um curso, esse site desse curso aqui, ele é muito interessante. Você vê que ele não é tão barato, ele custa mais ou menos uns $200 por ano, né? Uns R$ 1.000 e poucos reais. Você paga aqui R$ 100 e poucos reais por mês, né? E tem acesso aqui ao conteúdo desse curso. É para programadores e designers profissionais. E você vê que ele tem um efeito aqui, ó. Eu fiz um site igualzinho a esse aqui para testar e ele é muito interessante, ele é cheio de efeitos, ó. Certo? Essas imagens aqui que ele colocou esse efeito. Quando você clica aqui, ó, tem uma conta nele aqui. Quando você clica aqui, olha só, os cursos que ele oferece aqui são de linguagem de programação. Você vê que ele tem aqui um conteúdo muito interessante, ó. Você clica aqui e aparece mais opções. O Meng, que é o dono, é um chinês, descendente de chinês eu acredito, mas ele mora no Canadá. E, enfim, os cursos, você vê que ele é um site bonito, sabe? Olha, esse cara, ele é um guru do design, sabe? Todo mundo gosta dos cursos dele e tal. O curso em si é legal, é razoável. Ele não é um curso enorme, completo. Os cursos têm 4 horas, sabe? Diferente da maioria dos cursos que tem 20 horas, 30 horas e o cara vai fundo no conteúdo. Aqui já é um curso para alguém que já tem alguma base. Mas o site dele converte muito, ele vende muito, ele tem mais de 80 mil alunos, uma coisa assim, sabe? E o motivo disso, de assinantes, né? Porque isso aqui é por mês para sempre, né? Você não paga só uma vez. E o design do site dele contribui muito. As pessoas olham e dizem assim, nossa, que legal. Tanto que alguns dos cursos dele são de ensinando a fazer o site dele, entende? Ó, eu fiz alguns desses aqui. Esse aqui, por exemplo, o que você vai fazer, né? Ele bota aqui. Você vai fazer o site dele. E é muito interessante, eu gosto bastante desse curso. Design sensacional. 47% dos visitantes dos sites vão checar o site de produtos e serviços da empresa antes de olhar qualquer outra seção do site. 44% dos visitantes dos sites vão deixar o site da empresa, né? Vão embora se não tiver nenhuma informação de contato ou número de telefone. Ou seja, muitas empresas você entra, você não acha como entrar em contato com a empresa. Isso é um absurdo. Você vê, você entrou aqui no meu sitezinho aqui, você tem aqui um chat, você tem aqui como entrar em contato comigo no WhatsApp. Se você vier nesse menu, tem aqui contato também. Esse site aqui ele já está um pouco fora de forma, já tem bastante tempo. Esse aqui é o site da minha agência. Eu tô fazendo uma renovação e vou alterar esse site aqui. Mas eu coloquei algumas animações aqui, coisa muito simples.
Tem nada de segredo aqui. Você vê que eu sigo o mesmo padrão, tá? Ó, esse texto pequeno, esse texto maior, e ele se repete aqui, 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 enumerando aqui alguns pontos, e aqui também, né? Sites, aplicativos, etc e tal. Informações de contato, esse drop-down menu aqui, certo? Vocês vão aprender a fazer isso aqui também, né? É muito simples. Enfim, tem enviar mensagem, tem de tudo aqui, tá? Então, realmente não tem segredo nenhum aqui nesse site. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. Eu fiz ele em um dia, para ser sincero, tá? Um dia. Pois bem, falamos aqui sobre alinhamento. Vou mostrar para vocês como é que fica o exemplo desse mesmo site aqui alinhado. Você vê que aqui está alinhado, todas as fotos aqui estão alinhadas, o espaçamento aqui está correto, está alinhado, ó, certo? Isso aqui está centralizado. Antes ele não estava centralizado, ele fica um pouco mais para a esquerda, tá vendo aqui, ó? Isso aqui incomoda muito os olhos. Esses textos aqui estão muito longos. Isso aqui dá uma canseira para ler. O texto tem que ser assim, ó, curto, certo? Aqui também, ó, o texto está muito longo. Aqui ele fica curto, ó. Aqui ele dá menos trabalho para ler. O ideal são até 90 caracteres por linha, certo? Então, você geralmente faz um texto desse tamanho aqui, ó. Não deixa um texto muito grande. Se for preciso, deixa espaço nos dois lados. Ou no caso, aqui, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é um site de verdade, obviamente. Isso aqui é o chamado wireframe, que é como se fosse a planta baixa de uma casa, que é a planta baixa de um site. A gente faz esse planejamento aqui, tudo em cinza, tal, preto e branco, para poder as cores e o design não atrapalharem na arquitetura da informação, que é onde cada coisa, cada informação vai ficar no site, tá? Então aqui eu tenho esse exemplo, eu tenho esse aqui centralizado, como eu tinha falado antes, um texto aqui, tudo centralizado, espaçamento aqui é igual ao espaçamento aqui, o espaçamento aqui é igual ao espaçamento aqui, enfim, os textos, ó, você vê que eles são curtos, todos os textos são bastante curtos, centralizado, curto, um campozinho aqui para entrar em contato também tá curto. Aqui uma opção dele no Dark Mode, né, ele escuro. Essa parte cinza aqui vai ter uma imagem, né, de fundo, uma imagem escura também. Isso aqui vão ficar algumas informações. Tem uma garrafa aqui em 3D que a gente tinha feito e tal. E é isso, assim, era mais isso que eu queria falar. Como vocês podem perceber aqui, ó, olha a diferença dele aqui e dele aqui, tá? Do site, tá? Então, ó, como você pode ver, não tem absolutamente nenhuma lógica você fazer aleatório assim. Não façam nada aleatório. Organizem. Vocês fizeram isso aqui, reutiliza e faz aqui igual. Troca a imagem, troca o texto, mas faz igual. De repente, você só altera o lado. Aqui ele tá assim, você vem aqui, altera o lado assim, ó. Ele fica assim, tá? Fazendo esse zigue-zague aqui. Mas como você pode ver, continua alinhado aqui, tá? Continua alinhado aqui, continua alinhado aqui e os mesmos espaçamentos, tá? É fundamental a gente utilizar esses espaçamentos aqui. E a prova disso são essas imagens aqui que a gente vê na internet de imagens satisfatórias. Por que isso aqui é satisfatório? Porque é organizado, certo? Essa imagem aqui ela é organizada. Pô, que interessante, o espaço aqui no meio é o mesmo espaço do garfo. O cara organizou os doces aqui por cor. Fez um gradientezinho aqui, ó, ele é de vermelho, vai passando para laranja, chega aqui no amarelo, verde, azul e tal. Pô, isso aqui é muito satisfatório. Fica muito legal. Esses carros aqui também, seguindo uma paleta de cores aqui. Como cortaram esse abacate aqui. O jeito que o cara organizou essas frutas aqui, essas cenouras. A diferença da tonalidade dos cafés aqui, né? E como eles estão empilhados. Como o cara fez isso aqui, o corte e tal. A maneira com que colocaram esses tênis aqui. Por que essas imagens são satisfatórias? Porque elas são organizadas. Se você organizar a sua loja, se você organizar a sua empresa, se você organizar o seu site, se você organizar a sua rede social, tá bom, já era. É só isso que você precisa. É basicamente isso que você precisa para ficar com a coisa organizada. Você não precisa ter uma habilidade de desenho, sabe? Você não precisa ser, tipo aqui, quando encaixa, sabe? Esse tipo de coisa aqui, essas imagens, ó, o cara organizou o tic-tac aqui, né? Tá bonitão aqui, ó. Entra aqui, a vassoura entra direitinho aqui nessa quina. Tem uma dessa aqui em casa, igualzinho. Uma quina dessa aí que a vassoura entra, é muito legal. Como organizar esses cabos aqui. Então,
Você não precisa ter um talento para design, você não precisa ter um talento para programação, nada disso. Você só precisa organizar as coisas, porque o seu usuário também vai ter essa impressão de satisfação. Ele vai entrar na sua empresa e ele vai olhar a sua empresa como essa prateleira de garrafa que ele vai dizer, pô, que negócio legal, sabe? Essa empresa é organizada, o cara teve trabalho para fazer isso, então eu vou confiar, mesmo que eu nunca tenha visto essa empresa na minha vida, entendeu? Enfim, essas imagens aqui, elas exemplificam bem a importância de você ter um bom alinhamento e um bom espaçamento, uma lógica no que você está fazendo, tá? Eu quis adicionar isso aqui porque eu percebi aqui que eu não tinha colocado, tá, no nosso conteúdo. Então, quando vocês forem fazer a loja de vocês, procurem fazer elementos organizados.